Gênesis capítulo 7, verso 2 e o 3, que diz assim: leva contigo 7 casais de todos os animais limpos, o macho e a sua fêmea, porém um casal dos animais que não são limpos, o macho e sua fêmea. Leva também 7 casais das aves do céu, macho e fêmea, para que sua espécie se conserve com vida sobre a face de toda a terra. Então, vale salientar uma coisa: não foram 2 casais, ou não foram um casal de todos os animais. Para piorar mais ainda, foram 7 casais dos limpos, e foram apenas um casal, não é? Os impuros. Alguém saberia me dizer qual é a lista dos animais puros e impuros? Levítico 11. Então abra a Bíblia em Levítico 11. Deixe só marcado para vocês terem uma ideia. A Gamia aí é a Bible Works, né? Tem um programinha chamado, se vocês puderem baixar, é muito bom, né? Que é a Bíblia em todos os idiomas que se conhecem no mundo. A Gamia é a Bible Works em pessoa. Ele tem aí na cabeça aí os versículos. Levítico 11, deixe só marcado aí, coloca essa fitinha em Levítico 11, que daqui a pouco a gente vai retomar. Só para a gente refrescar a memória da aula passada. Lembra que a gente discutiu sobre o tamanho da arca, e as pessoas têm uma concepção errada do tamanho da arca? Vocês lembram disso? Quantos animais do tamanho de uma ovelha caberiam na arca? Quem lembra aqui ainda? A gente disse semana passada. Quantos animais do tamanho de uma ovelha caberiam dentro da arca? Quem lembra qual era o volume da arca? A gente falou aqui, qual era o volume? Porque lembra que eu fiz esse desenhozinho aqui, que a arca tinha mais ou menos esse protótipo aqui, assim, de um caixote. Quantos metros a arca tinha de comprimento que eu falei aqui? Quem lembra? 133,5 aproximadamente, levando em consideração, não é, a medida menor. E largura ela tinha quanto? 50, né? 50? Eu estou falando em metros, viu? Estou falando em metros. Vocês não lembram não que tem a medida que a Bíblia nos dá aqui? 13 de altura. E quantos de largura? 50 côvados, exatamente. Mas côvado não é metro não, viu? Um côvado, ele varia do valor maior de 54 centímetros a 45 centímetros o menor. Certo? Então isso levaria realmente a 22,5 metros aproximadamente. A largura aqui, né? Então essa era a medida da arca. Então se nós calcularmos isso daqui, eu não vou calcular que não é aula de matemática, mas se nós calcularmos o volume todo, levando em consideração a altura, largura e comprimento, isso daria um volume de 40 mil, aproximadamente entre 40 e 42 mil metros cúbicos. Que é 1000, viu? Que isso aqui equivaleria a aproximadamente 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. Se você fosse colocar só um animal aqui dentro, caberia mais ou menos 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. Mas a gente tem que lembrar que a arca ela não foi um depósito apenas de animais. Certo? Porque ali dentro cabiam homens, couberam uma família, né? Com 8 pessoas. E na verdade ali não era só um depósito para você jogar os animais. Aqui tinha que ser um lugar muito bem projetado para caber vida. Porque quanto tempo foi que eles ficaram dentro da arca? Quem lembra aqui? 13 meses.
Então, esse local aqui tinha que manter eles com vida durante aproximadamente 13 meses. Certo? Então, não era só você entrar aqui e se proteger do dilúvio apenas. Isso aqui tinha que sustentar 13 meses as pessoas ali dentro. Então, isso daqui equivale a arca, ela equivale, assim, o volume dela, ela caberia dentro de um prédio de 67 andares. Cada andar com 200 metros quadrados. Você tem uma ideia que não era tão pequeno não, certo? Cabia aproximadamente, vocês sabem o que é container? Aqueles containers que tem nas grandes indústrias, né, que as carretas levam. Cabia 360 containers daquele de 40 pés cada um. Era um bocadinho de coisa, né? Se a gente fosse... Vamos pensar que Noé colocou esses bichos em jaulas. Caberia aqui 3.400 jaulas de 12 metros cúbicos cada um. Então, por aí dá para a gente começar a pensar, será que era suficiente para colocar todos estes animais aqui dentro? Será que era? Vamos dar uma lidazinha aqui num texto aqui no capítulo 6. Vamos ter só uma ideia da multidão de animais que estaria ali dentro, né? E levando em consideração as suas diversidades. 6, 19, 20 de Gênesis. De tudo que vive, de todos os seres, farás entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo suas espécies, dos grandes animais segundo suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra segundo suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares com vida. E o problema maior, leva contigo todo tipo de quê? De alimento. E armazena-o contigo, por servirá de sustento para ti e para eles. A moral da história é que você que é pai de família, você que é mãe de família, você tem noção do que é sustentar uma casa com 3 ou 4 bocas? Agora imagine você sustentar 8 bocas e mais algumas centenas de espécies ali dentro. Era pouco alimento, meu irmão, por mais de um ano. Era fácil não. Mas Noé tem essa responsabilidade, né? Moisés? Não. Quantos animais? Sim, aí é onde mora mais a implicação ainda. Como é que Noé iria estocar alimentos suficientes se ele não sabe a quantidade de animais? Aí é onde moram as implicações. Será que Noé era algum ignorante? Será que Deus estava chamando um ignorante? Um homem que não entendia de nada? É fato que Noé era um agricultor, mas será que Noé não se preparou para fazer o que fez? Então, realmente são perguntas que surgem. A gente vai tentar responder isso aí. Vou tentar. Não, é sério, a gente brinca assim realmente porque a linguagem de agamia ela é muito rebuscada, mas eu vou tentar aqui dizer aos irmãos aqui, a gente vai tentar discutir aqui, né? Mas realmente é isso mesmo, como caberia nesse espaço aqui todos estes animais e todo este mantimento. Meus irmãos, é fantástico. Quando eu vejo isso daí, diante de tantas questões,
E eu vejo a sabedoria de Deus. Deus é extraordinário, meu irmão. A sabedoria de Deus é extraordinária. E Deus está usando um homem sábio, um homem inteligente, um homem que interage com Deus e que usa a sua sabedoria juntamente com a sabedoria de Deus para levar a cabo o propósito do Senhor. Então, quando a gente vai para o livro de Levítico, nós não vamos analisar animal por animal, porque aí também seria complicado, né, irmãos? Mas, tipo, dos limpos, nós temos animais da terra, nós temos animais que voam, né? Nós temos insetos e temos animais da água. Ele faz a distinção. Quais são os animais limpos da terra, da água, os que voam e até os insetos. Porque se a gente lembrar, os essênios, eles comiam insetos como gafanhotos. Certo? João Batista, vocês lembram que qual era a comida de João e a comida de Elias? Qual era a comida deles? Mel silvestre e gafanhoto. Gafanhoto é um inseto. Mas segundo a lei, eles tinham os insetos permitidos para se comer. Eles não podiam comer todo tipo de inseto, não. Certo? Não era lícito a eles comerem todo tipo de animais, não. Tinha uns animais que Deus ele proibia. Nós não vamos entrar nessa discussão, porque não é o nosso tema. Por que Deus proibia esse tipo de animais? Aqui não, porque não é a nossa temática. Mas futuramente nós podemos entrar nessa discussão e explicar para vocês o porquê essa restrição. Certo? Mas fato é que dos limpos, tinham animais que voavam, animais terrestres, tinham insetos e animais aquáticos. Eles tinham que levar 7 pares destas classificações aqui. Pergunta é, haviam 7 pares de todas essas classificações aqui ou não? Vocês acreditam que sim ou que não? Todo mundo acredita que sim? Então quer dizer que na arca tinha aquário. Porque se tinha animal aquático, tinha que ter aquário, não é verdade? Tem que ter alguma espécie de aquário. Vocês acreditam nisso? Tinha peixe lá dentro? E aí, o que é que vocês acham? Tinha peixe lá dentro? Tinha inseto lá dentro? Vocês acham assim? Se tinha peixe, tinha inseto? Por que não? Por que não? Agora olha só, meu irmão, você sabia que na Bíblia tem isso? A gente acabou de ler agora quais eram os animais que deveriam estar lá na arca. Olha só como é interessante. Vamos ver o verso 19. Alguém lê o verso 19 aí pra gente. Só o 19. Do capítulo 6. Pronto. E pronto. Aí quando a gente lê isso aí, a gente subentende logo de cara que era... Ele não está dizendo aqui de tudo que vive. Só que verso 20 ele classifica quais eram as espécies que eram para estar lá dentro. Agora verso 20. Onde é que estão os peixes e os insetos aí? Só em Levítico 11 que ele faz a distinção entre o que é limpo e o que é impuro. Mas no texto de Gênesis a gente percebe que não existe peixes, nem existe inseto lá dentro. Aí a perguntinha básica, é claro que eu não vou dizer tudo a vocês, porque aí fica fácil, né? Mas tipo, como vocês me responderiam
o fato de, lá no dilúvio, se misturou água salgada com água doce. E por que os peixes não morreram, não, velho? Porque a gente sabe que peixe de água doce é peixe de água doce, peixe de água salgada. E o que foi que aconteceu no dilúvio? E aí, me ajuda aí agora. Gleito está com chapéu, mas a cabeça não foi feita só para botar chapéu, não. Vamos lá começar a pensar. Por quê? Por quê? A quantidade de água doce. E por que os de água salgada são vivos ainda hoje? Diga aí, menino. Porque a gente sabe que a água salgada ela tem uma concentração de salinidade bem maior, né? E agora? Me explique aí convincentemente. Porque os peixes ainda são vivos ainda hoje. Na verdade, não só os peixes, mas a variedade, né? De espécies. Tanto de águas salgadas como de água doce. Por que elas são vivas ainda hoje? Alguém poderia... Meu irmão, vocês já viram aqui o Globo... Todo mundo aqui já assistiu o Globo Repórter, né? Todo mundo aqui já assistiu o Globo Repórter? Vocês lembram daquele fenômeno que existe quando o rio Amazonas ele se encontra com o oceano? Não é com o rio Solimões, não. Porque com o rio Solimões é água turva, né? Com aquela água amarelada. Quando ele se encontra com o oceano, fato é que a água doce, ela penetra aproximadamente 7 quilômetros dentro da água salgada. O que é que a gente tem a ver com isso? Isso quer dizer que existem peixes que nesse espaço aí eles conseguem sobreviver. Então, peixe de água salgada não morre em água doce, nem água doce morre em água salgada, não. Não, isso não é problema no dilúvio, não. Agora, isso é ciência. É um fenômeno que acontece aqui no nosso país. Então, isso não era problema. Os peixes não morreriam, não necessitaria de peixes dentro da arca, porque eles não morreriam com o dilúvio. Como também os insetos. Até o pessoal brinca assim, já imaginou o cupim na arca? Já imaginou um pica-pau dentro da arca? Então, na verdade... Então, na verdade, não necessitava de peixes ali dentro. Porque os peixes não morreriam com o fenômeno, com o acontecimento do dilúvio, certo? Já morreriam. Como também os insetos, eles são seres que são muito resistentes a esse tipo de catástrofe. É obviamente que eles puderam ou tiveram algum impacto, né? No que diz respeito a tudo que aconteceu, né, na atmosfera, eles sofreram algum tipo de impacto. Mas fato é que não necessitava de insetos nem de peixes dentro da arca. Então, destes animais aí, 7 casais deveriam ser postos lá dentro. Como dos imundos, que nós vemos também a mesma classificação, né? A terra, da água, os que voam e os próprios insetos. Mas não necessitava de peixes, muito menos de insetos ali dentro. Certo? Nós já vimos o porquê. Detalhe, o registro bíblico está dizendo assim, ó, 2 de cada animal, correto? Correto? Não, está errado. 2 de cada
espécie. Aí você dizer a mesma coisa, não. A mesma coisa é um caminhão de chinês e um japonês dirigindo. É a mesma coisa. Mas aqui é diferente. Se a gente pensar na classificação, nós temos hoje, né, catalogados 1.300.000 espécies. A gente viu que a arca ela só tem volume para caber 120.000 espécies, tamanho de o que eu disse? Uma ovelha. 120.000. Como é que caberia isso daí? Contando com inseto e com peixes. Pronto. Aí você já tiraria peixes e insetos, certo? Mas ainda não resolveria todo o problema. E qual era a sua resposta baseada nessa questão aqui de animal e espécie? Vamos supor que eu não acredito no que a Bíblia está dizendo. E você está tentando me convencer que a narrativa do dilúvio é verdade. Como você me convenceria se eu dissesse isso aqui? Se eu dissesse que não era possível porque existe 1.300.000 espécies, isso não caberia no volume da arca. O que é que você me diria? Primeira resposta. Não, mas vamos retirar os peixes e os insetos. Beleza, não resolveríamos todo o problema. E agora? Segunda parte da resposta, vamos lá? Mas só que a gente tem que pensar que tinha um número de jaulas ali dentro. Ele não poderia ter jogado apenas todas as espécies ali dentro. Porque ali tinham animais domésticos e animais selvagens. Dinossauros lá dentro também tinha, certo? Então, o fato é esse. Tinha animal de todas as espécies. Tinham mais dóceis e mais ferozes. Como a gente concilia isso aí? Justamente nessa questão aqui, ó. Espécie é diferente da ideia de animal. Exatamente, é isso aí. Olha só. Cientificamente, um casal de cão, um casal de lobo e um casal de hiena é capaz de produzir tudo que a gente conhece dessas espécies aqui. O cruzamento entre essas três espécies produz tudo aquilo que nós conhecemos hoje da família dos cães, dos lobos e das hienas. Então, animal é uma coisa, espécie é outra. Não. Outro detalhe, no caso, o pessoal diz assim na escola, né, que o ser humano é um animal racional. Não, o ser humano não é animal. A ideia de que ser humano é um animal racional, a ideia é evolucionista, certo? O ser humano é distinto dos animais. Em tudo, na verdade. Não tem nada em comum entre nenhuma espécie. Nós vimos aqui o quadro genético quando estávamos estudando a constituição do homem. E se formos comparar geneticamente, o homem não se parecia com um gorila. Ele se parece mais com um gato do que com um macaco, geneticamente falando. O homem tem mais traços de um elefante do que de um gorila. Então, na verdade, isso é uma furada, certo? Então, essas espécies aqui, um casal de cada espécie, produz todos os animais que nós conhecemos dentro dessas famílias aqui. Então, essa é a ideia de espécie, certo? Porque, na verdade, se a gente fosse tirar peixes e insetos, nós tiraríamos 1 milhão, mas ficaríamos ainda com 300.000. E 300.000 ainda não cabe dentro da arca. Entende?
300 mil não caberia. Só que não foi necessário colocar todos os animais existentes. Porque, na verdade, queridos, não existe, eu vou afirmar uma coisa aqui a vocês, não tenho medo de dizer isso em lugar nenhum. Não existe nenhuma espécie que já não tenha existido há milhares de anos atrás. Não existe. Não existe. Existem espécies que já não existem mais, mas não existe nenhuma espécie inédita. Não existe. Existem espécies que o homem não conhece. Isso é fato. Como exemplo, eu não tenho como afirmar que não existe ainda hoje dinossauros. Eu não tenho como afirmar isso. Ninguém tem. Aí você diz, tem. Não, ninguém tem como afirmar isso. Porque o que se sabe a respeito desses animais é muito pouco. O estudo da arqueologia, ela é recente, tem 200 anos apenas. É o que eu disse aqui outro dia. Quando João Ferreira de Almeida, que foi o que traduziu as nossas primeiras Bíblias da Vulgata Latina, que é a tradução de Jerônimo, certo? Da Igreja Católica. Quando João Ferreira de Almeida começou a traduzir em 1700, nem existia arqueologia, meu. Então, quando ele foi traduzir o livro de Jó, que ele colocou ali aquele animal Leviatã e o Behemoth, né, que tem lá no livro de Jó, quando ele colocou ali, traduzindo como hipopótamo, é porque ninguém conhecia a arcada, ninguém conhecia a ossada, ou nenhum achado arqueológico desses répteis gigantes, que foi nomeado como dinossauros. Ninguém conhecia. Então foi a palavra, foi o animal que ele tentou traduzir para mais se aproximar. Ainda que a gente saiba que foi uma falha do tradutor, porque ele deveria preservar, já que não existe nenhum equivalente na língua, ele deveria preservar o nome original, Behemoth, e pronto. Não sabemos que bicho é esse. Como nós falamos semana passada da madeira que foi feita a arca. Quem lembra aqui a palavra que tem na Bíblia, né? Exatamente. A Bíblia, os tradutores da Bíblia traduzem por cipreste. Mas nós não sabemos com que madeira foi feita a arca, porque não existe palavra no nosso idioma para traduzir esse termo em hebraico. Então, a madeira que nós conhecemos mais resistente à água é cipreste. Então, se coloca cipreste. Mas nós não sabemos que madeira é essa. Do mesmo jeito é essa questão do Behemoth, do Leviatã, que quando a Bíblia vai narrar esses bichos, eles são enormes. Se a gente olhar a narrativa, eles são gigantes, mas não seria um hipopótamo, porque lá no livro de Jó, a cauda dele é tamanho de um cedro, e um cedro tem entre 4 e 8 metros. Hipopótamo quase não tem cauda, meu irmão. Então não dá. Mas a gente resolve o problema quando a gente pensa no tradutor João Ferreira de Almeida, e quando começou a traduzir, porque ele nem terminou, ele morreu antes. Quem terminou foi a Sociedade Bíblica Brasileira. Por isso que em toda a Bíblia, se você abrir aí no começo, tem Sociedade Bíblica Brasileira. Que foram eles que concluíram a tradução de João Ferreira de Almeida. Que a princípio foi corrigida e depois foi melhorando. Por isso que ela é corrigida, atualizada, porque eles vão melhorando. Oi? Revisada, revista, né? Eles vão melhorando a tradução, eles vão melhorando a cada dia que se passa. Então, esse é o detalhe. Ok? Até aqui, beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida aqui? Podemos continuar? Interessante é que na narrativa do texto bíblico, o texto dá uma ênfase bem interessante quando ele foi falar do dilúvio, né? Ele disse que foi Deus, não é? Que trouxe os animais até a arca. Vocês perceberam essa narrativa aí no capítulo 7?
Olha só. Verso 9. Como é que tem na Bíblia de vocês? Verso 9 do capítulo 7. Foram de 2 em 2 até Noé. Isso quer dizer alguma coisa para a gente, meu irmão? Se a gente lembrar, a proposta teológica de Moisés, que é quem está escrevendo isso aqui, é mostrar um novo começo. Deus está recomeçando tudo outra vez. Deus está dando a oportunidade do homem recomeçar do zero. Por isso, torno a dizer que esse episódio é figura do reino vindouro de Cristo. Porque no reino vindouro de Cristo é o momento onde ele porá fim a esse episódio em que nós estamos vivendo e ele recomeçará um outro eterno. Aqui é a ideia do novo começo. Fantasticamente o texto diz que quem levou os animais foi Deus. Quem foi que deu a ordem a Noé a respeito de quem entraria dentro da arca? Quem foi? Foi Deus. Foi Deus quem disse: vai entrar você, sua mulher, seus filhos e suas noras. O que é que isso nos ensina? Foi o próprio Deus quem selecionou o material genético para recomeçar tudo de novo. Foi Deus quem selecionou não só os homens, mas também os animais. Assim como Deus criou Adão, e de Adão, Eva, e a partir dali todos os seres passaram a existir. Não foi assim? Não é assim que nos diz a Bíblia? No novo começo Deus fez do mesmo jeito. Olha, vai entrar você, sua mulher, seus 3 filhos e 3 noras. Então é de vocês que eu vou recomeçar tudo de novo. Deus selecionou o material genético humano, Deus selecionou o material genético animal também. Deus foi quem selecionou. Agora pergunta, por enquanto só pergunta, né? Se aqui dentro eu afirmei que haviam dinossauros, porque eles não existem ainda hoje. Vamos supor que eles não existem. Porque eles não existem. E se todas as outras espécies ainda existem, teoricamente? Isso não seria uma pergunta que nós faríamos? Porque a gente não vê eles na bica? Porque eles não estão lá nas savanas? Porque eles não são vistos por nós? Isso é uma pergunta que a gente vai tentar responder isso daí, certo? Agora, qual é a responsabilidade de Noé? Deus leva os animais até ele. Agora, a responsabilidade de Noé é colocar todos estes animais nos seus devidos lugares, nas suas jaulas certas. Essa é a responsabilidade. Certo? Porque a gente, na verdade, a gente tenta mistificar demais a coisa também. É como a Deus amansou todos os animais do mundo, né? Deus amansou todas as espécies. Porque como é que Noé colocaria um urso dentro da arca, né? Um leão? Como é que vocês acham que foram isso aí? Como é que vocês acham que se deu isso aí? Porque tudo bem, cabiam essas milhares de espécies aí, não é? Mas tipo, será que seria fácil para qualquer um, não só Noé, mas para qualquer um colocar animais grandes dentro de uma jaula? É tão simples não, meu irmão. Como é que a gente vai organizar isso aí? Lembre-se que tem aves, lembre-se que tem répteis, porque dinossauro, você diz, não existe a palavra dinossauro na Bíblia. É óbvio que não. A palavra dinossauro foi criada agora, meu irmão, há poucos séculos. Faz nem 2 séculos direito. Na verdade, a palavra dinossauro é grande réptil, não é? Ou réptil violento. Ou
temeroso, como alguns dizem, mas ele não deixava de ser um réptil. E aqui na classificação diz que os répteis estariam lá. E detalhe, temos uma vantagem. Nós vimos aqui que biblicamente não só o homem era herbívoro, mas os animais também. Ninguém comia carne até aqui. Então não era só pegar algumas toneladas de mato e colocar lá dentro. Simples, né? Olhando por esse lado, nem tão simples, porque a gente sabe que os gados, eles não comem todo tipo de planta. A gente sabe que tem planta que pode envenenar esse tipo de animal, não é verdade? E meu irmão, eu posso garantir a vocês que se Noé fosse levar alimento para esses animais tudo grande, era impossível dar dentro da arca. Porque esses animais como o urso, elefante, esses animais de grande porte comem, pelo amor de Deus. Não teria a erva do mundo que coubesse ali dentro, não. Então, o que é que a gente imagina? Estes animais provavelmente eram filhotes. Provavelmente esses animais eram filhotes. E a gente tem um argumento ainda mais forte para tentar pensar nisso daí. Olha só, verso 16 do capítulo 6. Alguém poderia ler para a gente aí? Então, agora que a gente vai chegar à conclusão, porque existem 3 andares na arca. Certo? Detalhe lembram que eu falei, não, né? Que a Bíblia, eu apenas comentei o que a Bíblia já diz, né? A arca ficou flutuando a quanto de altura dos montes mais altos? A quantos côvados, né? Vocês lembram? A 15, né? Côvados. Os montes mais altos, né? Vocês lembram disso aqui que a gente comentou semana passada? Então, teoricamente, os 2 andares de baixo é como que aqui estivessem os montes. Sou um bom desenhista não, viu? Aqui está as águas. E aqui a arca. Lembrando que 2/3 está abaixo. Lembra da experiência da rolha na piscina que a gente comentou semana passada? Detalhe, por que esses 2/3 estão embaixo? Onde justamente estão aqueles 2 andares. Alguém tem alguma pista? Porque Deus disse, faça 3 compartimentos. Por quê? Nesse compartimento de cima ficaria quem? E nesses de baixo? Por quê? Porque homem e animal não dá para se misturar. Essa não é a resposta. Por quê? Pela lógica, o que é que faria aqui embaixo? Mais do que aqui? Frio. E outro fenômeno que aconteceria mais aqui do que aqui era o quê? O que é que teria mais aqui embaixo do que aqui? Não. O que é que teria aqui no verso 16 aqui? O que é que a arca era para ter? Além dos 3 andares. Uma janela. Essa janela ficava a... Aqui não dá, senão a arca inunda e a gente morre afogado, né?
Então não dava, a gente nem existiria mais hoje. O fenômeno que acontecia aqui embaixo aqui era mais escuro e mais frio. Por quê? Certo, mas por que aqui deveria ser mais escuro e mais frio? Porque a arca foi projetada para ser embaixo mais escuro e mais frio. Por quê? Não. Não, é só pensar um pouquinho. Por quê? Está ficando quente. É para que, para que os animais hibernassem. Dormisse. Não, claro, claro. Por isso que eu disse que estava quente, estava quase lá. Exatamente isso, para que eles hibernassem a maior parte do tempo. Para você ter uma ideia, isso não sou eu que estou dizendo, não, é a ciência que diz. Esses animais têm uma capacidade de hibernar de 15 meses, mesmo. E olhe que a arca ficou, eles ficaram dentro da arca quantos meses? 13. Meses. E a maioria destes animais conseguem hibernar. Pra você tem uma ideia, eu estava pesquisando aí, um urso, ele quando está em plena atividade, o coração dele bate de 60 a 80 vezes por minuto. De um ser humano, né, bate mais de 100 vezes. Quando um bicho desse, ele está hibernando, sabe quantas batidas por minuto seu coração dá? De 4 a 6 batidas. É como um minuto tem quantos segundos? Divida 60 por 4. O coração dele bate. Tum. Você pode contar o segundo. Morreu. Você vai contar de novo o coração dele. Tum. Agora, impressionante o corpo desses animais. Porque, na verdade, o corpo deles se adapta. Porque é justamente nesse período de hibernação onde eles vão economizar energia, não é? Porque lembram que os ursos, eles hibernam no inverno. E o corpo vai exigir bem menos deles. Por isso eles conseguem dormir todo o inverno. Lembrando que o inverno destes países europeus e asiáticos são bem mais rigorosos do que o nosso, que é um país tropical. Mas, irmãos, é impressionante esse negócio. Então, se a gente olhar por esse lado, Noé não precisaria de tanta comida assim. Se a gente pensar no desconforto dentro da arca, por mais desconforto que fosse, ele não teria tanto assim, porque a maior parte do tempo os animais estavam hibernando. E levando em consideração que eles eram filhotes, porque, meu amigo, vamos pensar em quantas toneladas tem um elefante. Aí você diz assim, e o filhote de um dinossauro? Você sabia que um filhote de um elefante pesa mais do que um filhote de um dinossauro? Os dinossauros eram pesados enquanto adultos, mas quanto filhotes, uns 60 centímetros. O filhote de um elefante tem quase 1 tonelada. Quanto um filhote desse não come? Então, meus irmãos, nós aprendemos com isso aqui que Deus não faz nada de última hora, não. A Bíblia nos ensina que Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo mesmo. Deus conhece todas as coisas. Deus é impressionante mesmo.
Deus é impressionante. Você percebe que um projeto desse aqui, porque quando a gente analisa apenas o fato, sem analisar os pormenores, a gente pensa que isso foi um projeto que qualquer um era possível fazer. Mas quando a gente começa a pensar nessas implicações, a gente percebe que isso é mais complicado do que a gente podia pensar. É muito complicado, meu irmão. Se é complicado você conviver com seus familiares, a quem você ama e que vieram de você, dentro de casa, imagine você conviver com um monte de espécies. Imagine você conviver com 3 noras. Não que eu esteja falando mal das noras por aí, não. Mas imagine conviver com 3 noras. Imagine as noras que têm queixa das sogras. Imagine conviver 3 noras diferentes com a sogra, com os 3 filhos, meu amigo, com o sogro. Pense num problema. Pense num problema. E acima de tudo, a responsabilidade de manter todos vivos ali dentro e todos bem, porque eles serão os responsáveis por recomeçar tudo outra vez. Aquela família é responsável por recomeçar a espécie humana, como também todos aqueles animais vão ser os responsáveis por produzir todas as espécies que nós conhecemos até hoje. Então a responsabilidade de Noé é enorme. Então, meus queridos, eu quero que vocês entendam, pode ser que Deus, Ele não tenha colocado um projeto desse porte nas nossas mãos. Mas o que Deus coloca em nossas mãos é de uma responsabilidade enorme. Já se diz por aí que Deus odeia realmente quem faz a sua obra de maneira relaxada. Quem faz as suas coisas de modo desprezível. Porque enquanto a gente prega aqui nos domingos, porque Deus ele pune severamente os judeus. Porque os profetas eles exortam tanto o seu povo, porque o povo em dados momentos eles começam a fazer as coisas de Deus de modo relaxado. Aquele episódio do dízimo que a gente já pregou aqui meses atrás em Malaquias, quando ele diz trazei todos os dízimos. Vocês já pensaram nisso? Porque ele diz trazei todos os dízimos. E quantos dízimos existe agora? Se a gente lembrar, na verdade hoje a gente só entende que existe um. Mas biblicamente na nação judaica haviam vários tipos de dízimo. E que nós, se fôssemos mais fiéis ao texto sagrado, colocaríamos em prática. Eles tinham o dízimo das colheitas. Ah, mas eu não sou agricultor. Poderíamos tirar o dízimo da nossa feira para ajudar alguém? Era o que nós poderíamos usar para correlacionar o que eles faziam. Então eles dizimavam das colheitas. Eles dizimavam de tudo, não só do dinheiro. Dos animais, dos rebanhos. Eles dizimavam de tudo mesmo. Do tempo. Quantas horas tem um dia? Qual seria o dízimo de 24 horas? Você tira 2 horas e 40 a Deus por dia? Nós tiramos. A gente vem cultuar a Deus aqui 2 horinhas. Meu amigo, quando passa 10 minutos, o cara fica desesperado, fica doido. Mas nós estamos devendo a Deus, meus irmãos. Aí os profetas, eles eram quando o rei falhava. E quando o sacerdote não cumpriu o seu papel, aí quem era o arranca-toco? O profeta. Vai que é tua, Tafarel. Aí o profeta, quando ia pregar, nós lemos como lemos em Abacuque. Essa mensagem é muito pesada, Senhor. A palavra que Abacuque usa como mensagem lá no hebraico é peso. Isso é um fardo, Senhor. Repreender esse povo, porque eu já disse milhões de vezes. Não acho que é fácil pregar a verdade, que não é não. É só perguntar a qualquer pai e mãe de família aqui, quando ele vai dizer a verdade a um filho, para você ver a zoada que é dentro de casa. Vá um pai chegar para um filho e dizer, olha, a verdade é essa aqui, você deve andar aqui.
certinho aqui, meu amigo, o barulho é grande dentro de casa. O conflito é grande, o problema é grande. Agora imagine você pregando a verdade para quem não é seu filho, para quem não é seu parente, para quem não tem nenhum vínculo familiar. Claro que na família de Cristo somos irmãos, mas nem todo mundo entende isso. Já imaginou o problema? Então essa é a grande questão, irmãos. Pregar a verdade não é fácil, não. Então é por questões como essas que nós muitas vezes padecemos. Então, o que é que o profeta diz e Jesus ratifica nos evangelhos? O meu povo perece por falta de conhecimento. E essa ideia de falta de conhecimento, é porque na minha casa não tem TV por assinatura, eu não vejo Discovery Channel. Não é esse tipo de conhecimento, não. É porque na minha casa não tem a net ainda, eu não consigo entrar na internet, no Google. Não é esse tipo de conhecimento que ele está se referindo, não. Essa falta de conhecimento é falta de observação da própria Escritura. O povo padece no juízo de Deus, o povo perece, porque eles não observam o que está nas Escrituras. Eles fazem vista grossa. Eles até leem, eles até sabem, mas eles se omitem em fazer. A culpa é maior ainda. A culpa é maior ainda. Porque se sabe, não se faz. Então perceba que Deus colocou nas mãos desse homem aqui um grande projeto. E esse homem, ele trabalha lado a lado com Deus. Ele não deixa nada a desejar. Eu acredito que Deus já colocou e coloca muita coisa nas nossas mãos, queridos. Mas diante daquilo que Deus tem posto nas nossas mãos, como é que a gente tem feito isso? A gente tem trabalhado lado a lado com Deus, tem usado de sabedoria e de perseverança, esforço, zelo, ou será que nós temos feito isso relaxadamente? Ou apenas por obrigação? Porque era essa consciência do povo no período pré-exílio, não é? E pós-exílio. Porque pós-exílio, Ciro, graciosamente usado por Deus, deixa o povo voltar. Óbvio que eles continuam pagando impostos altíssimos ao Império Medo-Persa. Eles reconstroem o templo. Não ficou um Abrastemp, é claro, porque quando eles olharam para o templo, lá em Ageu, diz que eles choraram. Todo mundo chorou, é aquele famoso texto: a glória da segunda casa será maior que a primeira, que terrivelmente as pessoas usam em construções de igrejas. Né? O cara reforma a igreja aí, vai pregar a glória da segunda casa, que não tem nada a ver com aquilo. Que a glória da segunda casa ali é Cristo. Profeticamente é o próprio Cristo. Porque ele diz que é maior que o templo. É Cristo quem diz isso. Mas só que o povo, meu irmão, eles voltam para o templo. O templo não é o templo de Salomão. Não temos a riqueza e a glória do templo de Salomão, não é? Temos um momento diferente no meio do povo. Aí o povo começa a fazer as coisas relaxadamente. Os sacerdotes se vendem politicamente. Começam a celebrar os cultos e a fazerem as coisas religiosamente. Aí Deus chega para eles através dos profetas e diz: meu amigo, não é assim não que as coisas funcionam, não. Vocês estão muito desleixados, relaxados. Vocês estão deixando a desejar. Então é melhor que vocês façam certos. E o pior, que eles estão todos errados nas práticas religiosas instituídas pelo próprio Deus com relação ao culto, mas eles se acham cheios de direitos, né? É igualzinho o povo de hoje. Eu vou sair da igreja, eu fui para a igreja, meu amigo, foi desempregado. Consegui foi nada. Minha vida só piorou. Parece que quando eu fui para a igreja eu estava com um problema, agora acumulou, foi vários. Eu não vou para a igreja mais não. Eles ainda estavam se questionando porque os ímpios eram mais prósperos do que eles. Porque eles ficavam enfermos e os ímpios não. Porque a vida deles muitas vezes eram conturbadas e as dos ímpios não. Aí eles dizem o seguinte: olha, Deus, ao invés de tu estás cobrando de nós, eu deveria julgar e punir os ímpios. Aí Deus diz em Malaquias: está certo, eu vou punir os ímpios, mas eu vou começar dentro da minha casa. Porque, meu amigo,
Os piores estavam dentro da igreja. Aí Deus diz, tá bom, já que eu vou atender o pedido de vocês, tá certo? Vocês não querem que eu puna os ímpios? Então eu vou começar punindo vocês. Porque o grande problema, irmãos, é que às vezes, foi Deus que me escolheu. E é Deus quem vai me capacitar. Pera lá. Pera aí. Deus lhe escolheu, meu irmão. Mas o que cabe a nós fazermos, Ele não vai fazer. Às vezes eu converso com alguns colegas, eu lembro que uma vez no seminário estávamos conversando e um colega disse assim: eu tentei várias vezes o vestibular para matemática e nunca passei. E segundo ele é professor de cursinho de matemática, né? Tentei várias vezes o vestibular e nunca consegui passar. Quando foi um dia, eu tentei. Quando foi olhar o resultado, não passei. Aí quando eu ia saindo, triste, né? Lá da Copérv, aí alguém me ligou e disse: meu irmão, você quer ir para o seminário? Aí eu entendi. Eu disse, ele disse, é Deus que está me reprovando. Porque Deus quer que eu vá para o seminário. Eu disse, meu irmão, deixe de ser cara de pau, meu irmão. Está vendo que Deus vai reprovar ninguém em vestibular, meu irmão? Eu disse na cara dele, ele era aluno da minha turma. Eu disse, meu irmão, eu não acredito nesse chamado aí não, viu, meu irmão? Que Deus reprova você no vestibular várias vezes, para você fazer entender, para Ele fazer você entender que Ele quer que você entre no seminário. Meu amigo, peraí. A não ser que eu esteja lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Porque eu não creio nessas coisas não, meu irmão. Eu creio sim que Deus chama homens, que Deus chama pessoas e tira elas das atividades delas muitas vezes, do ativismo dela muitas vezes, mas eu nunca vi dizer que Deus reprovou ninguém em vestibular, nem Deus fez coisas aberrantes como essa não, meu irmão. Eu disse, quer dizer que Deus reprovou tu do vestibular para tu, e tu está fazendo o que aqui no seminário? Porque se Deus te reprovou do vestibular, Ele deveria te ensinar no teu quarto. Tu nem para o seminário precisava vir. Porque se Deus te reprovou, Ele como tem um grau maior do que doutorado, Ele ia te ensinar. E no final os anjos iam te dar um diploma, meu irmão. Mas as coisas não funcionam assim não, meu irmão. Quando Deus confia a nós algo, a nossa parte deve ser feita. Nós devemos nos esforçar. Nós devemos procurar fazer aquilo que cabe a nós e com certeza nós obteremos êxito. Mas não fique esperando Deus fazer aquilo que é responsabilidade nossa, não. E a história desse homem aqui nos mostra muito bem isso. O que era de sua responsabilidade. O que estava confiado a ele, ele fez. E Deus sabiamente e poderosamente fez o que cabia a ele, né? Quem sabe, voltando àquelas perguntas, quem sabe ele não saberia exatamente qual o número de espécies. Vamos estudar, vamos pesquisar. Se nós já vimos aqui que a civilização, as primeiras civilizações eram constituídas por homens sábios, nós já vimos aqui, homens que conseguiam manipular o ferro e o bronze, e a gente viu que hoje, para se manipular o ferro e bronze, você tem que ir para metalúrgica e siderúrgica para fazer isso. Homens que criaram instrumentos musicais. Homens de uma sabedoria absurda, extraordinária. Então eles não eram descendentes de macacos mesmo. Os homens, os primeiros homens, eles não eram leigos, nem eram da família, não é? Ou não eram do ancestral comum do chimpanzé. Eles eram homens doutos, inteligentes e dotados de muita capacidade. Então, era impossível para esse homem fazer um estudo a respeito das espécies. Fazer uma análise a respeito, procurar saber. Porque com certeza, meu irmão, nem tudo foi dito por Deus a ele.
Nós já vimos aqui que para o cara fazer um negócio desse, ele precisa conhecer muita física e muita matemática. Eu garanto a vocês que não foi Deus que ensinou eles física e matemática, porque Deus constituiu professores para isso. Deus não precisava todos os dias vir até Noé e senta aí, Noé, embaixo dessa árvore agora. Vou botar um quadro espiritual agora aqui. Vou ensinar tu agora a fazer cálculo. Precisava disso, meu irmão. Existem professores, existem universidades, existem pessoas capazes para isso. Deus deu capacidade a elas. Então, esse tipo de papel, Deus já iria fazer. O que Noé fez é muito mais que papel de um físico apenas, de um matemático, né? Noé, ele não só era fazendeiro, mas era uma espécie de zoólogo. Ele não só conhecia de terra, mas ele conhecia de bicho. Sabia muito sobre espécies, né? Então, impressionante essas verdades aqui, né? Que nós ficamos sabendo a respeito do dilúvio. E detalhe, por que 7 casais dos animais limpos? Alguém sabe dizer? Por que 7 casais? A gente já viu isso daqui. A gente já viu de relance isso aqui nas aulas anteriores. Por que 7 casais de animais limpos? Alguém tem alguma ideia? É só pensar um pouquinho. Por que 7 casais? Não, nesse caso não. Mas é fato que a gente já viu aqui na questão no hebraico, o 7 ele tem uma importância. E o 10. Mas não nesses termos. Mas por quê? Oi? A se reproduzir? Provavelmente não. Pode ser que as aves tenham se reproduzido, né? Mas os animais de grande porte, possivelmente não. Mas as aves, como 13 meses é tempo suficiente, né? Levando em consideração que eu ainda vou dizer para vocês como era o calendário judaico, né? E não foi apenas 1 ano e 1 mês, certo? É mais um pouco, porque o calendário judaico tem uma variação diferente do nosso. Mas alguém sabe dizer? Vamos abrir aí Gênesis 9. Gênesis 9, do verso 1 ao 3. Isso é depois deles saírem da arca. Alguém pode ler para a gente aí? Isso. Porque é, irmãos, que deveriam haver 7 casais dos animais limpos. Porque agora o homem passaria a comer carne. E se a gente lembrar, segundo a lei, eles eram proibidos comer um certo grupo de animais considerados impuros. E que deste grupo na arca só havia um casal de cada. Certo? Obviamente, a pergunta que se insurge é o seguinte: como é que eu penso nesses animais que classicamente são carnívoros, tipo leão, onça, próprio cachorro?
Vocês lembram que os caninos deles são maiores? Que são próprios de animais carnívoros. Como a gente comprovaria que estes animais se alimentavam de ervas, de plantas, antes deles se tornarem carnívoros? Como a gente comprovaria isso? Vamos supor que eu não acredito na Bíblia e eu fizesse a pergunta para vocês aqui. Como é que vocês me responderiam a essa pergunta? Boa resposta. Tipo, vocês lembram quem queria cachorro e gato aqui em casa? Cachorro ou gato? Mas quem já criou aqui alguma vez? Quem já criou? Vocês, aqueles que não criam mais, ou aqueles que já criaram e criam, hão de lembrar que cachorro e gato, quando eles querem estabilizar o organismo, eles comem o quê? Mato. Porque, na verdade, eles fazem isso para o organismo deles se estabilizar. Porque cachorro, esse tipo de bicho, eles comem tudo, lixo. Ele come muita coisa estragada às vezes. E claro que a gente não queria estar na pele de um animal daquele, né? Pode ser que ele esteja se sentindo muito mal ali. Então, para tentar estabilizar o organismo, eles comem capim. Eles comem mato. Mas eles não têm um canino e não comem mato. Nas savanas na África, quando a seca é muito grande, e os animais que são a caça destes animais ferozes, eles ficam em debandada em outros lugares. Sabe o que é que eles comem? Mato. Eles não morrem, eles comem mato. Então isso não seria problema. Sua própria ciência comprova isso. Mas é a partir daqui, por isso eu acredito, se a gente fosse olhar aqui a genealogia de Noé para os ancestrais posteriores, porque eu disse aqui, Noé morreu com quantos anos? Quem lembra? Quando Noé morreu, Abraão tinha 48 anos. Abraão. Pela genealogia bíblica, quando Noé morreu, Abraão tinha 48 anos. Então, a gente até brinca dizendo assim, se Abraão quisesse saber do dilúvio, era só perguntar a Noé. Né? Se ele conhecesse Noé, né, claro. Era só perguntar a Noé, rapaz, como é que foi esse negócio aí do dilúvio? Mas quando Noé morreu, Abraão tinha 48 anos. Agora, se a gente perceber drasticamente, a idade dos homens caíram absurdamente. De Noé em diante, as genealogias elas não registram mais homens com a longevidade tão grande. Um dos fatores, eu não estou dizendo que é o único, mas um dos fatores que eu acredito que desencadeou nessa baixa longevidade de vida foi os homens se tornarem carnívoros. Certo? E nós temos comprovações científicas já hoje disso. Né? A carne, para ela digerir no nosso organismo, ela primeiro apodrece. Né? Então isso causa muitos males ao nosso corpo. Por isso que até hoje os orientais vivem mais que os ocidentais. É claro que a gente pode morrer por uma sucessão de fatores. Mas tipo, os orientais no que diz respeito à alimentação, eles são muito mais educados do que nós. Né? Por isso eles têm uma saúde muito mais preservada do que a nossa. Então, teoricamente,
nós vemos que tudo que nós conhecemos hoje de espécies, tudo que existe hoje, graças primeiramente a Deus, depois a Noé. Porque foi em Noé que tudo começou novamente. Então, se Noé não tivesse sido responsável, se Noé não tivesse sido sábio, se ele não tivesse feito a sua parte, nós não estaríamos aqui hoje. Nós nem existiríamos aqui hoje. Então, o que é que isso me ensina? Isso me ensina que muitas vezes o que eu faço agora, ou o que foi me dado como responsabilidade para fazer agora, eu nem estou vendo as implicações dela agora, mas elas podem ter implicações severas mais na frente. Quando Davi adulterou com Batseba, ele não sabia o que ia acontecer depois, sabia? Ele só sabia que queria aquela mulher. Naquele momento, quando ele estava no palácio, ele já estava todo errado. Que em época de guerra, o rei não ficava no palácio. O rei deveria estar na guerra. É isso que diz a lei. Mas Davi está no palácio. Tem Joabe, não precisa ganhar. Joabe ganha todos. Eu tenho os valentes. Lembrando que aqueles 37 valentes de Davi, que eram homens fantásticos. 4 homens entraram num arraial de milhares de homens apenas para pegar água, porque Davi desejou beber água. Diz que os valentes de Davi, um homem só matou mais de 1000 com a espada. Eram homens extraordinários. Davi adulterou com a mulher de um desses homens. E ainda mandou a carta de morte pelas mãos do próprio cara. Davi planejou tudo. Ele traiu o cara. A mulher ficou grávida. A mulher disse: olha, meu amigo, o negócio fedeu. Estou grávida. Aí Davi começou a pensar: o que é que eu vou fazer para resolver o problema? Aí Davi manda uma carta para Urias e diga a ele que pode vir para casa. Que generosidade! Em plena guerra, o rei dá uma folga para o cara namorar com a mulher dele. Só que Urias era um cara tão temente a Deus que ele veio para casa. Aí Davi disse: rapaz, está de folga hoje, pode ir para a tua casa. Ele disse: como posso eu, rei, ir para casa dormir com minha mulher e os meus irmãos estarem lá no campo de guerra? Dormiu na calçada. Aí Davi disse: rapaz, o negócio está começando a feder. No outro dia chamou Urias, tomou uma com ele, ficou bêbado. Disse: agora esse cabra vai para casa. Urias dormiu na cama com Davi e não foi para casa. Aí Davi disse: tem jeito não. Escreveu uma cartinha: Joabe, coloque esse rapaz na primeira fileira, porque as primeiras filas, os caras morrem primeiro, né, meu irmão? Aí Urias, todo feliz, levando a carta. Enfim, Urias morreu. 1 ano depois, quando Davi estava lá, feliz, satisfeito, achando que o seu plano extraordinário tinha dado certo, chega lá o profeta. Corajoso, viu? Ele homem era corajoso. Porque, meu amigo, para você falar diante de um rei, era preciso coragem. Você podia perder a cabeça a qualquer momento. O profeta chegou lá, Natan, né? Era o nome do bendito. Ele chegou lá e disse: Davi, meu irmão, eu estou te trazendo aqui uma causa. Diga, meu filho. Paz, próximo a nós aqui tem um senhor de terra aqui que é dono de muitos rebanhos. Ele decidiu fazer uma festa, rapaz. E o pior de tudo, que tu não imagina, Davi, é que ele pegou e matou para fazer o banquete justamente a única cordeirinha do pobrezinho, do cara que só tinha aquela. Velho. Ele matou, fez o banquete e o coitado ficou lá, rapaz, prejudicado. O que é que a gente deve fazer um caba desse, Davi? Esse homem deve morrer.
Bom, né, irmãos? Quando o pau não está quebrando nas costas da gente, é muito fácil a gente dar o aval final, né? Aí Natan disse, esse cabra é tu. Aí agora a gente pensa nas implicações, porque quando Davi deitou com aquela mulher, ele nem imaginou. Ele caiu prostrado e escreveu vários salmos falando da sua situação. Mas ali aconteceu uma coisa interessante. Natan disse, Davi, teu pecado já foi perdoado. Extraordinário, não? Mas o que foi que veio depois? A espada não sairá da sua casa, meu filho. Davi morreu e os filhos continuaram se matando. Meus irmãos, muitas vezes aquilo que Deus confia a nós, a gente não tem a noção das implicações disso mais na frente. Então, o que é importante, o que nós devemos carregar dentro de nós, é que nós devemos fazer o melhor possível. Que nós devemos dar o melhor de nós. Que nós devemos se doar o máximo. Fazer o possível. Porque, queridos, aquilo que Deus confia a nós tem implicações eternas. Existem pessoas que nunca mais podem acertar o caminho por culpa nossa. Você acha que eu não fico com medo, não, quando todo dia eu leio aquele texto de Tiago, quando ele diz, meus amados irmãos, não sejam mestres ao vosso próprio entendimento, sabendo que os mestres serão julgados com muito maior rigor. Você acha que eu não tenho medo desse texto, não? Você acha que eu fico sorrindo quando eu leio esse texto? É claro que não. Você acha que eu fico sorrindo quando eu leio a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, quando ele diz que será provada a obra de cada um, e Paulo está falando para os mestres, né? Deus provará pelo fogo a obra de cada um. Se é madeira, palha, feno, ouro, prata ou pedra preciosa. Então tomemos cuidado com isso. Tenhamos zelo por aquilo que fazemos para Deus. Amém, queridos?